Agora sim. Estamos começando mais uma sala de oração nesta manhã de sábado, hoje, dia 22 de agosto de 2026. Nós temos esse encontro todos os sábados às 8 da manhã, um tempo que nós tiramos para ouvir a palavra, meditar na palavra, para orar e declarar sobre aquilo que Deus nos falou e nos ministrou. Hoje eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra, eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei em que tempo você está, porque nós temos tempos e estações nas nossas vidas. Há tempo para semear e há tempo para colher. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus, diz a palavra, e nem sempre o tempo em que eu estou é o tempo em que você está. Nem sempre a caminhada, a jornada que eu fiz para chegar a um determinado lugar, você já fez. Pode ser que você esteja na primeira milha, pode ser que você esteja na segunda milha, pode ser que você esteja mais adiante. Então, eu não sei precisar aqui exatamente de que forma essa palavra vai se cumprir. Mas, uma vez que a palavra foi liberada, sobre ela uma promessa de Isaías 55. A palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o que ela foi liberada. A minha sugestão é que, se você recebe essa palavra, se você entende que é para você, registre, anote a data, anote algumas frases ou algum entendimento, alguma percepção, coloque na sua parede, no seu espelho, porque ao seu tempo vai se cumprir. Mas nós precisamos liberar a declaração, porque é mediante a declaração da palavra que as coisas se estabelecem. E nós estamos usando o mesmo princípio de Gênesis 1, quando diz: disse Deus, haja luz e houve luz. Então, e depois declarou, haja luminares, haja animais. Antes da concretização, há uma liberação da palavra. Antes de se estabelecer o que vem da parte do Senhor, há uma palavra sendo liberada. Seja por nós mesmas, porque nós reconhecemos, seja pela pregação da palavra, da qual participamos, nossas lideranças, a palavra que o Senhor te orienta a ouvir, seja nessa manhã, mediante uma liberação da palavra, as coisas começam a efetuar, a estabelecer. E anjos são liberados para cumprir a palavra, como diz no Salmo 103, dá ordem aos seus anjos, aos seus ministros, para cumprir a palavra. Então, é através da palavra que os mundos são formados, como diz Hebreus, né? Que é criada uma nova realidade mediante a palavra. Nós já sabemos aqui também que o lado negativo também pode acontecer. Quando eu libero murmurações, quando eu libero reclamações, quando eu libero palavras ruins de desânimo, de perdas, eu estou criando realidades com as minhas palavras, eu estou liberando uma estrutura. Por isso que a gente fala tantas vezes aqui, não murmure, não reclame, não crie realidades negativas com as suas palavras, porque o que Deus te chamou a ser é uma propagadora da boa palavra, da palavra que gera vida, da palavra que gera transformação. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não conheça tão claramente, meu Pai, declare uma palavra de bênção, uma palavra de vida sobre os seus, sobre a sua família, sobre a sua casa. Essas palavras vão rompendo com as cadeias do medo, vão rompendo com as cadeias da incredulidade, da dúvida,
do cansaço, da fadiga, do desespero, da desesperança. Você não está nesse tempo para retroceder, para voltar atrás. O tempo é para avançar e, mediante as suas palavras, algo vai se estabelecendo, algo vai se formando, algo vai se criando. Estava me lembrando, ali vou ouvir, tão logo eu posso, a ministração que eu fiz, acho que no mês passado, não sei, que assim, de uma forma muito, muito forte, eu disse, se você estava perguntando a Deus se é para voltar atrás ou se é para continuar, eu quero te dizer que Deus está te dizendo que é para avançar, é para ir adiante, não é para retroceder. Eu me lembrei dessa palavra, eu declaro ela também sobre a sua vida. Não é para voltar atrás, não é para retroceder, não é para tentar abrir portas que já se fecharam. Deus está te amadurecendo, Deus está te dando uma estrutura nova. Você vai sair da posição de adolescente, de jovenzinha, para entrar numa fase madura, numa fase em que o Senhor é o seu pastor, em que o Senhor é que vai à frente do seu caminho. Não são pessoas, ainda que o Senhor possa usá-las, mas você sai deste lugar de esperar em A, em B, em C, em estar no lugar de conforto, na zona de conforto, um lugar de progressão, um lugar de avanço. É um lugar, às vezes, de desconforto, de insegurança, mas é nesse estado, nesse lugar, é que as coisas são estabelecidas e formadas para avançar, para crescer. Eu sei que nem sempre é agradável isso, eu sei que eu não tenho os meus pais, mas às vezes dá vontade que eu tivesse minha mãe, dá vontade de ir lá na casa dela almoçar, não tem ninguém que faça comida para mim, sou eu que faço, ou então eu compro, algumas poucas vezes, né? Mas dá vontade de ir lá aos domingos almoçar com aquela macarronada, com frango, já não tenho mais a casa dela, então eu compro frango, eu compro macarrão, eu faço macarronada, eu compro macarrão, ou às vezes eu almoço na casa da pastora Virgínia, que é uma comida muito boa, mas eu estou dizendo isso para que você não fique atrelada, atada àquilo que já passou, aos anos que já passaram, às experiências que já foram, mesmo que elas tenham sido boas, mesmo que elas tenham sido maravilhosas. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para mim. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que abrirei rios no deserto e fontes no ermo. Então, não importa a sua idade, não importa a temporada em que você está, não importa as objeções, as limitações, os entraves, as vozes que cercaram, as limitações. O que eu quero dizer para você, e que eu creio da parte de Deus, essa é uma temporada de avanço, e eu quero dizer algo que ficou no meu coração, e que se eu, talvez eu dê esse nome a essa ministração nessa manhã, estou com a vontade de gravar um vídeo sobre isso no Instagram também, porque quando Deus me dá uma palavra, eu quero compartilhar, eu quero enviar para o maior número de pessoas, eu faço os cursos para poder liberar essas palavras. Às vezes eu não tenho, confesso que eu não tenho o curso completo, mas eu sinto que o Senhor tem algo para destravar, então eu abro as portas ali para as pessoas começarem a fazer, porque eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Ô, meu Pai, dá vontade de pegar, às vezes, as pessoas sacudirem, mas eu não posso, mas sinta-se sacudida nessa manhã para tomar passos, para tomar decisões. Agora, a mentoria, eu me lembro que a Cláudia enviou para mim a frase que ela leu, que decidir não é pensar, é fazer. Andréia, decidir não é pensar, é fazer, por isso eu estou fazendo agora a minha inscrição sem pensar. E mergulhou, e bora para frente, e esse é um tempo que nós vamos nos movimentar nesse sentido. Está aqui a Cleice, que teve, me parece, uma visão, uma palavra sobre um exército de mulheres, um exército de leoas se levantando. Eu me agarro a essa palavra, que as mulheres se levantam em autoridade, em poder e força, porque o perseguidor se levantou contra as mulheres e as crianças, mas nós tomamos
a nosso lugar, a nossa posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, para avançar, para com a sua experiência declarar a vitória, para com as suas debilidades declarar também que Deus pode todas as coisas, para com as suas respostas abençoar a outros, não se cale, não se limite, como eu tenho sido abençoada pelos testemunhos que têm chegado a mim através do Nossa Casa, o último encontro, como eu tenho sido abençoada, uma mudança que as pessoas falam para mim que arrumaram um guarda-roupa, que abriram uma gaveta, que mudaram um móvel, que mudaram de casa, minha casa às vezes, não é? Eu fico tão feliz porque eu vejo esse progresso, eu vejo esse avanço, eu vejo essa movimentação que eu declaro sobre a sua vida, que eu declaro sobre a sua casa, força e vigor, em ânimo, na sua velhice dará frutos, nos seus dias avançará em nome de Jesus, mas eu quero declarar algo mais, eu vou dar uma pausinha, porque eu vou buscar algo, sério. Já voltei, já cheguei. Talvez você não consiga ver pela câmera, mas vou colocar aqui. Não, as influências, uma coisa escura aqui. Aqui eu tenho uma pedra de gelo, vou buscar isso, uma pedrinha de gelo. E esse é o símbolo que veio à minha mente nessa manhã. Daqui a pouquinho, esse gelo se transformará em líquido, em água. Nesse caso, filtrada. Eu coloquei água filtrada para fazer o gelo. Daqui a pouquinho, seja aqui na minha mão ou no copo no qual eu vou colocar, ele se transformará em água. É essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã. De um estado para o outro. De um estado para o outro. Assim como aconteceu na palavra, em 2 Crônicas 20, o povo estava ameaçado, os guerreiros vinham, o exército vinha contra Josafá e contra todo o povo de Israel. Deus deu uma palavra para eles. Ficais em silêncio, ficais tranquilo. Nós ouvimos essa mensagem no domingo passado. E adorem, celebrem, e eu vou trazer a vitória. Adorem, exaltem. O povo se pôs a adorar, e o Senhor guerreou por eles. E foram 3 dias de despojos. 3 dias para um estado de medo, um estado de ameaça, um estado de derrota, para 3 dias de recolher os despojos. O mesmo aconteceu, ministrei sobre isso, quando Israel estava debaixo de um cerco, estavam em um cerco que ninguém entrava, ninguém saía, a comida se tornou escassa, os recursos se tornaram escassos, a ponto de vender a cabeça de jumento ou um esterco de pombas, mas por uma palavra do Senhor, aqueles mendigos foram ao arraial do inimigo, viram que não havia ninguém ali e anunciaram para a cidade que o exército foi dissipado e que havia grande despojo para que eles recolhessem. Situações de um estado para o outro, de um momento para o outro. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que você tem orado, que você tem esperado, que você tem clamado. É de um estado para o outro. E não é um estado pior, é um estado melhor. Não estou dizendo do gelo, porque o gelo tanto é bom como gelo ou como água, mas simbolicamente, assim como Jesus transformou a água em vinho, foi de um estado para o outro, e o Senhor, ao transformar, ele passou várias fases, porque para chegar a vinho, precisa haver o plantar a videira, o crescer as uvas,
o amadurecer das uvas, recolher as uvas, pisar nas uvas, extrair aquele líquido, esperar fermentar para transformar em vinho, e depois aquele vinho precisa ficar um bom tempo. Dizem que quanto mais velho, mais maturado, melhor. E naquela ocasião, as pessoas disseram: por que você guardou o melhor vinho? O melhor vinho é o vinho amadurecido, é o vinho que passou por fases e que naquela ocasião não houve tempo para essas fases, porque quando Jesus transformou a água em vinho, algo aconteceu de uma hora para outra. Eu declaro isso sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a minha vida. É de uma hora para outra, é de um momento para o outro, é de um dia para outro, em nome de Jesus. O que estava retido é liberado, o que estava travado é desatado, o que estava em limitação amplia. Eu declaro em nome de Jesus que vem esse tempo de fartura. Eu destravo recursos financeiros, eu destravo em nome de Jesus alimentação, recursos para roupa, para sapatos, para móveis, para imóveis, para veículos, para relacionamentos, para comunhão, para afetividade, para salvação. Eu declaro em nome de Jesus, de um estado para o outro, de um momento para o outro, de um crescimento, de um avanço exponencial. O exponencial na matemática não é, por exemplo, 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8. O exponencial, ele destrava potencialidades que vão, números vão além, é como diz a palavra, mil perseguirão a 100 perseguirão a 1000, e 1000 perseguirão a 10.000, se não me engano. Essa é uma proporção exponencial. Quando 1000 perseguirão a 10.000, eu declaro em nome de Jesus que será assim na sua vida. O Senhor libera anjos para perseguir aqueles que perseguiam a sua casa, que limitavam a sua família, para destravar, para desatar. Eu declaro portas e portões abertos, janelas dos céus abertos. Assim foi também como o maná. Eles estavam no deserto, não havia como produzir, não havia como plantar, não havia como colher. As janelas dos céus foram abertas e dia a dia caiu o maná. Dia a dia, como se não bastasse, codornizes foram enviadas para mudar o estado de escassez para um estado de fartura. Eu quero declarar que pelos seus passos, pela sua oração, pelas declarações da palavra, pela sua fidelidade ao estar aqui aos sábados pela manhã, o Senhor começa a desatar de um estado para o outro, de uma temporada de perdas para uma temporada de colheita. Eu abençoo as suas mãos em tudo que você tocar, em tudo que você fizer, em tudo que você decidir começar, em nome de Jesus. Eu abençoo as suas reservas, eu abençoo as suas finanças, eu declaro viagens sendo liberadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a saúde, toda a saúde que estava travada, que estava limitada, que estava ancorada nos seus ossos, a perda, o dano, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, que se transformou, seja em nódulos, seja em dores, seja em perda óssea, seja em massa muscular. Eu declaro que a cura é estabelecida e você entra num estado de saúde em nome de Jesus. Vozes antigas que estavam como paredões, como muralhas, resistindo ao seu avanço, cai nessa manhã em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu declaro em nome de Jesus céus abertos sobre a sua colheita, sobre as suas eiras, como diz Joel 2, as suas eiras se encherão de trigo, vinho e azeite. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Anos consumidos pelo gafanhoto são anos em que não houve colheita abundante, que não houve colheita próspera, mas o Senhor é aquele que restitui os tempos da colheita. A palavra fala em Salmo 65, que os passos do Senhor destilam fartura. Se você está seguindo o Senhor, se você decidiu seguir esses passos, o que você tem seguindo é fartura, é abundância, é recurso
ilimitado, em nome de Jesus. O Senhor já destravou, o Senhor te fez entrar numa temporada de recursos destravados, de recursos ilimitados, não só financeiros, recursos de ideia, recursos de criatividade, recursos de avanço, em nome de saúde, de paz, de alegria. Não é que nós viveremos sem as dores que vêm para nos impulsionar, que vêm para nos treinar, que vêm para provar o nosso coração. Nós passaremos, a palavra diz sobre isso, mas isso não pode impedir e não pode limitar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor vai fazer. Eu declaro que os seus projetos que estavam guardados, que um dia chegaram à sua mente, projeto de ampliação, projeto de abrir algo, projetos que foram limitados, eu declaro que essas limitações saem agora, você sai para além dos portões, você sai para além dos portões. No caso dos mendigos, eles saíram para além dos portões, e quando saíram, toda aquela limitação já havia sido retirada. No caso de Josafá, eles saíram e foram para os montes para olhar o exército que estava lá embaixo e viram a derrota do inimigo, porque saíram para além dos portões. Eu declaro a sua saída, no seu movimento, como esse movimento que você saiu dos entraves, saiu dos cercos, e mediante os cercos que foram quebrados, a prosperidade vem para a sua vida. Prosperidade é algo integral, fala de corpo, alma, mente, coração, do espírito, fala do ser integral, e eu declaro essa integralidade sendo abençoada na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, em nome de Jesus, na igreja, em nome de Jesus. Você como um canal de bênçãos para a igreja do Senhor, um canal de bênção para todos aqueles que chegarem, e que você pode orar com eles, você pode abençoar, você pode liberar uma palavra, não importa que você se sinta, talvez, nova, na fé, ou coisas dessa natureza, porque se o Senhor te colocou numa temporada de avanço, quem poderá resistir? Nem a morte pode resistir. A palavra diz, ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Porque Jesus venceu a morte, e uma vez que Jesus venceu a morte, é possível que eu declare essas palavras, e é possível que você diga o seu amém, que você diga o seu amém, porque a palavra diz que em Jesus, nele, sobre todas as promessas, nós temos o sim e o amém. Nós temos o sim e o amém. Por isso, nós declaramos o nosso amém. Seja assim, se estabeleça assim, se faça assim, mediante a voz do Senhor, mediante aquilo que ele diz. Não há espaço nessa manhã para incredulidade, não há espaço para questionamento. Eu silencio qualquer voz, qualquer ruído nesse sentido, na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Não há espaço para a incredulidade. Uma vez que a palavra foi liberada, ela é derramada como chuva, e a chuva faz aquilo para o que ela foi enviada, e ela rega a terra, e os frutos produzem. Eu digo, sementes frutifiquem, frutos agora amadureçam e cresçam, em nome de Jesus. Ampliação de negócios, ampliação, avanço agora, em nome de Jesus, de um estado para o outro, de um estado para o outro, de um estado de limitação, de paralisia, de estagnação, para um estado para conquista, para vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu digo que tudo que na sua casa estava sem utilidade, começa a ter utilidade, tudo que estava paralisado começa a ter movimento, em nome de Jesus. Isso estende-se para a vida dos nossos filhos. Eu declaro a prosperidade sobre os nossos filhos, o avanço de um estado para o outro sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. O estado emocional em que eles estavam para um outro estado, sempre de um estado melhor, e do estado de falta de emprego,
de limitações financeiras para o melhor de Deus, para o melhor de Deus, em nome de Jesus. Toda a enfermidade que acuaram eles desde o ventre materno, eu declaro em nome de Jesus que o sangue deles é purificado, o coração deles é purificado, os pulmões, os brônquios, toda a estrutura física, emocional, mental, entra num novo estado, entra numa nova temporada, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam, no Brasil, fora do Brasil, Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, são atingidos e são alcançados agora pelo poder do nome de Jesus. Há um despertar no espírito deles e no nosso espírito. Eu digo ao seu espírito, recebe essa voz de vida no seu espírito, mesmo que a sua mente talvez não capte, mesmo que a sua mente tente entender e questionar, eu digo ao seu espírito, o seu espírito é destravado agora para começar a perceber as grandezas de Deus. Declaro também a ativação dos dons. Você teve uma vez visão, você teve uma vez uma revelação, a palavra de Deus, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de cura, mas você não viu mais isso se mover, a dom de línguas, interpretação de línguas, palavras proféticas, e você não viu mais. Eu declaro em nome de Jesus que é reativado, que os dons são ativados, reativados na sua vida para o corpo de Cristo, para o avanço do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo, em nome de Jesus. E eu declaro, finalizando, um novo tempo para o nosso grupo de oração. Eu declaro de um estado para o outro, de um estado para o outro. Nós temos 52 pessoas ali naquele grupo. Esse grupo triplicou em algum tempo, mas eu quero declarar agora ação, eu quero declarar movimentação, eu quero declarar sobre o grupo de oração de um estado limitado para o outro, de um estado de fechar os ouvidos, de não ver as mensagens, de não participar, para um estado de participação, de testemunhos, de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulheres se levantam contra toda cilada do inimigo, contra toda voz diabólica, paralisando destinos. Nós declaramos destinos proféticos desatados, propósitos liberados. Você não vai morrer sem cumprir tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Em nome de Jesus, declaro que você vai se esvaziar de tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida, que encheu a sua vida, os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, sua capacidade, sua unção ministerial, vai se transpor para os outros, vai ser liberada para outros, porque para isso você nasceu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir o seu amém nessa manhã? Oh, amém. Amém. Aleluia. Amém, amém. 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 Amém e amém. 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 Te declaro o livramento, o Senhor te cerca com alegres cânticos de livramento, na entrada e na saída, para onde você for, livramento em ônibus, em metrô, em avião, livramento no carro, livramento nas ruas, livramento, eu declaro cercos de livramento sobre a sua história, sobre a sua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda, trazendo, Amém, em nome de Jesus. ou trazendo morte, ou trazendo perda. Declaro as crianças cobertas e guardadas debaixo das mãos do Senhor. Declaro o nome de Jesus nas escolas cobertas e livres. Nós declaramos uma projeção agora na educação, na saúde, em nome de Jesus, do Brasil, da nação, nas eleições, um estado, de um estado para o outro, de um estado para o outro. Declaramos essa palavra sobre o Brasil, sobre a nossa nação, de um estado de limitação, de opressão sexual, de pornografia, de jogatina, para um estado de crescimento, de avanço, de retidão, de civilidade, de moralidade, em nome de Jesus. Nós declararemos essa vida sobre o Brasil e declaramos sobre as artes, entretenimento, sobre as mídias, sobre a religião, sobre a política, sobre o governo, em nome de Jesus. Liberação da voz do Senhor, de crescimento, de avanço,
de um novo tempo, ainda que vozes tenham dito que nunca o Brasil chegaria a primeiro mundo, que nunca o Brasil avançaria. Nós declaramos que a palavra do Senhor é maior, a palavra do Senhor sobre o Brasil é palavra de libertação, é palavra de liberação, é cura para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o centro-oeste. Nós dizemos que as nuvens pesadas sobre Brasília são removidas pelo poder do nome de Jesus, pelo vento do Senhor, que instaura um novo tempo, que instaura uma nova liderança, um novo posicionamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos que para cada cargo dessas eleições há um enviado do Senhor, um comissionado do Senhor, um posicionado do Senhor. Senhor, amém, eu creio, por isso eu concordo. Ora, caça, que a religiosidade sai das nossas igrejas, a religiosidade sai dos nossos cultos, das nossas reuniões, para um tempo de avivamento, um estado de letargia, um estado de paralisia, para um estado de movimentação espiritual nessa temporada, em nome de Jesus. Frutificação para todos os níveis, frutificação nas casas e nas famílias, em nome de Jesus. Onde estava difícil, onde estava travado, há uma liberação de vitória agora sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você é capaz, você consegue, em Jesus você consegue avançar, em Jesus você consegue fazer projetos e colocá-los em prática, em Jesus é possível, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele quebrou as cadeias da impossibilidade, Ele diz: é possível, e nós dizemos sim, amém, assim é, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.